Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Estamos ao vivo, junto às rádios Jesus na Rua, Palavra e Oração, no YouTube, no Telegram, no Instagram, na fanpage Jesus na Rua e na comunidade Jesus na Rua. Eu, Márcia, faço parte do Jesus na Rua, junto com o apóstolo Adilson Bonfim, que vai trazer uma palavra de oração que está no livro de Mateus, capítulo 8, versículos 14 a 17. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua. Estamos chegando junto com você agora na comunidade Jesus na Rua. Este é o culto de oração. Nós vamos trazer uma palavra de oração hoje no culto, para que você que está junto conosco e vai receber essa palavra através do YouTube, do Instagram, do Telegram e da fanpage do Jesus na Rua. Este é o Telegram, Comunidade Jesus na Rua. Muito bem, meus queridos, nós vamos agora trazer uma situação bastante interessante para você que está junto conosco no dia que se chama hoje. Meus queridos, nós temos essa pegada de fé, de alegria, de esperança, de paz, de prosperidade, longanimidade e do domínio próprio, que contra essas coisas não há lei, ao louvor da gloriosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, nós estamos começando estes cultos de oração na quinta-feira para que você possa receber de Deus essa palavra. Nós temos também um evento no Jesus na Rua, que é o Café com Jesus, que acontece no sábado de manhã. Nós temos o culto de doutrina, o culto de ensino, que é toda terça-feira. Nós temos também no sábado à noite o culto de jovens. Ele é mais cedo, ele é das 19 às 20 horas e nós estamos fazendo esta pegada de fé. E o culto da família no domingo à noite, a partir das 20 horas e 7 minutos. O culto de jovens, meus queridos, é 19 e 7 da noite. Amém? Glória a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto Jesus na Rua. De onde é que nós viemos? Nós estamos completando agora, no mês que vem, 22 anos de vida do projeto Jesus na Rua. E nós vamos trazer para você uma palavra, de uma oportunidade de nós fazermos o aniversário e você ganhar presente. Assista, no YouTube nós temos uma playlist que é sobre o apóstolo Paulo. Nós temos ali e nós estamos solicitando que você nos ajude a lhe dar um presente. Entre e assista YouTube Jesus na Rua Internacional e você vai ali estar junto conosco e nos dando essa oportunidade. Se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho, deixe o seu like. Quando nós tivermos ali uma quantidade X de inscritos, 1.200 inscritos, nós faremos o sorteio, aí nós vamos revelar a forma que vai ser feito o prêmio, a premiação para aquelas pessoas que estão ali junto conosco. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Meus queridos, nós temos hoje a forma de você nos ajudar, você trazer à existência essa oportunidade, você
acessando a fanpage, acessando o Instagram do Jesus na Rua, entrando no Telegram da comunidade Jesus na Rua e também no YouTube. E você pode nos ajudar fazendo uma doação simbólica de R$ 35 para adotar uma escola bíblica para a vida Rehoboth ao redor do mundo e uma rádio, uma das 41 rádios ao redor do mundo, né? Você pode estar junto conosco nessa pegada de fé e de esperança. Márcia, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Eu queria que você repetisse só o livro que nós vamos meditar, o capítulo e os versículos, antes da nossa leitura. O livro é de Mateus, capítulo 8, versículos do 14 ao 17. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Muito, muito obrigado. Deus abençoe, Deus ilumine, Deus traga a existência nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, a Ti, que o Senhor usa a boca desse Teu servo, Pai, para falar, para trazer à existência essa palavra, Senhor, essa palavra de oração. E nós vamos ter em breve lives de oração. Nós vamos fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta e quinta, e na sexta a imposição de mãos para que você seja curado, meu querido, minha querida irmã. Mas nós vamos divulgar e vamos fazer os banners, a divulgação, tudinho para que você tenha acesso a essa palavra maravilhosa. Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai, cada vez mais, Senhor. Que o Senhor tome a posição, Senhor, que o Senhor tem, e que o Senhor use a boca desse Teu servo, Senhor, para trazer essa palavra juntamente com a Tua filha Márcia, Senhor. Neste momento, nesse instante que estamos começando, Senhor, esta palavra de louvor e adoração a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Amém. Márcia, por favor, faça a leitura de todos os versículos. Aí você começa com o livro, capítulo, e aí começa no versículo 14, vai até o 17, e depois a gente vai pontuando nas vírgulas. Amém? Amém. Livro de Mateus, capítulo 8, versículos do 14 ao 17. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Muito bem, nós vamos agora fazer a leitura a partir do versículo 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Amém? Amém, glória a Deus. Meus queridos, essa ação de Jesus Cristo, ela é bastante interessante, importante, e ela é o começo.
Se nós voltarmos no capítulo 8, no versículo 2, Jesus tinha num outro momento, em um outro lugar, curado aquele leproso. E Jesus fez uma coisa muito interessante, meus queridos. Ele chegou e tocou na testa do leproso. Para quê? Para que aquele homem recebesse a virtude de Jesus Cristo. Para que aquele homem pudesse receber a palavra revelada, que é Jesus Cristo. O que nós chamamos de palavra rema, né? Que rema significa palavra revelada. Nós precisamos compreender, meus queridos, e entender algumas situações nestes versículos que nós vamos meditar hoje. Muitas vezes nós temos a direção de Deus para fazermos orações pelas pessoas, mas nós simplesmente negligenciamos. Negligenciamos, apóstolo, sim, negligenciamos. Deixamos de fazer aquilo para o qual nós fomos chamados. Porque, como nós estamos começando, esse é o primeiro culto de oração, né? De cura e de libertação, de entendimento, nós precisamos pontuar algumas coisas. O livro de Mateus, que é Levi, nós vamos ter muitas pregações no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas, no livro de João. E por que assim? Porque esta é a manifestação das curas de Jesus Cristo. E nós vamos trazer essas palavras de cura, né? E, acima de tudo, de entendimento. A cura sem entendimento, meus queridos, ela não acontece. É pela fé, segundo está escrito em Hebreus 11:1. É pela fé. Agora é preciso que você compreenda como a cura acontece na minha e na sua vida. Como assim, apóstolo? É porque é o seguinte, enquanto nós não conseguimos compreender como acontece a cura, a paz, a alegria, nós às vezes não conseguimos entender exatamente aquilo que Deus pode, veja bem, Deus pode e vai fazer pela minha e pela sua vida. Se nós não temos esta compreensão, nós não vamos conseguir receber de Deus esta cura, este entendimento, esse discernimento, essa paz, esse fortalecimento do nosso corpo, para que nós sejamos curados pela palavra. A palavra, meus queridos, é Jesus Cristo. E no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 14, nós estamos vendo que a sogra de Pedro, né? Márcia, leia até a primeira vírgula. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Amém? Amém, glória a Deus. E Jesus, chegando na casa de Pedro, viu a sogra de Pedro com febre. Meus queridos, naquele tempo tem uma situação muito interessante. Febre matava mais do que o câncer. Aí era, apóstolo, claro que era.
Sim. Por quê? Porque não tinha câncer. Não existia câncer. E um outro detalhe interessante, uma febre, ela podia conter, né, ou esconder no corpo da pessoa, que eles não tinham medicamentos, o que nós chamamos de alopáticos, né? A alopatia ainda não existia em grande escala naquele tempo, então não tinham remédios e tudo era curado com óleo, azeite de oliva. E então, às vezes, uma pessoa morria de febre. E aquela mulher estava enferma. Veja bem que a Bíblia não diz que ela estava muito enferma, mas ela estava enferma a ponto de estar deitada. O que eu entendo disso, meu querido e minha querida irmã? Que naquele momento Jesus Cristo chega e faz a cura daquela mulher de uma forma espantosa, milagrosa. É um milagre, não existe milagre ou grande ou pequeno. Existe milagre. Ali Jesus Cristo fez um milagre extraordinário. Por quê? Porque ele chegou no quarto da casa de Pedro e tomou-a, né? E vendo a sogra de Pedro com febre, ele não viu, ele ficou sabendo que essa mulher estava enferma com febre, e ele toma uma atitude muito interessante. Márcia, a segunda parte, por favor. Não, essa 14 só tem essa. Agora a 15. É só uma frase. Ah, sim. Então o 15, que é a continuação. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Amém? Amém, glória a Deus. Olha só, que coisa fantástica. Ele tocou na mão da sogra de Pedro. Às vezes nós ficamos perguntando, nos questionando, se naquele instante a sogra de Pedro recebeu aquela cura milagrosa, né? Um milagre de Jesus Cristo ali. Nós vamos perceber uma coisa muito interessante, meus queridos, que Jesus Cristo, diante daquela oportunidade, ele não fez uma oração longa. Não, apóstolo, não tem relato bíblico de Jesus Cristo ter feito uma oração longa, extensa, e falado do problema, falado das coisas. Não. E é dessa forma que nós fazemos o nosso procedimento de oração. Nós não vamos falar na doença, na enfermidade. Nós vamos enaltecer Jesus Cristo, que é a cura. E Jesus Cristo fez uma coisa muito interessante, meus queridos. Perceba que no versículo 15 ele vai dizer uma coisa muito simples. Que coisa simples é essa, apóstolo? Ele vai tocar na mão dela. Aí o relato bíblico é que a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servi-los. O que nós entendemos com isso, meus queridos? E é preciso que nós tenhamos este entendimento para nós poder chegarmos à cura. Muitas vezes eu tenho visto pessoas gritando, né? Falando alto, falando, enfim, né? Com muita vivacidade na voz e tal, e não sei o quê, para que a doença saia, e não é assim. A palavra é quem tira a doença. Por que nós escolhemos para o primeiro culto de oração e de intercessão pela vida, né, pela saúde das pessoas? Começa com os versículos 14 e 15 de Mateus 8. Porque a demonstração de Jesus Cristo
não foi ele gritando com a enfermidade. Não, não foi. E hoje nós não temos Jesus Cristo fisicamente aqui. Nós temos a palavra, que é Jesus Cristo, fisicamente aqui. Como assim? Nós temos a Bíblia. E a Bíblia é exatamente esta palavra revelada do nosso autor e consumador da nossa fé. E o entendimento, meus queridos, que eu quero trazer para nós no dia que se chama hoje, é que nós vamos exatamente fazer a oração para a cura. Já coloque um copo de água perto do seu aparelho de telefone, ou você estando no YouTube, já coloque um copo d'água perto da televisão, para que a gente faça esta oração, para que a gente faça esta unção, essa água que está aí do seu lado, já está sendo ungida pela palavra, para que haja uma direção na sua vida, para este entendimento, para esta revelação, que Jesus Cristo é a fonte da vida. Jesus Cristo é aquele que salva, cura e liberta. Nós vamos entender, meus queridos, compreender que neste momento em que nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, nós temos a oportunidade de sermos curados. Amém? Aleluia, glória a Deus. Márcia, o 16, por favor. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Amém? Amém, glória a Deus. Eu quero que você faça a leitura como esse versículo tem uma vírgula. Eu quero que você leia até a vírgula. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Amém. Olha só como é interessante. Jesus Cristo, ele expulsava os demônios, mas ele não ia entrevistar demônio. Ele não ia conversar com o demônio. De onde é que você vem? Para onde é que você vai? O que você fez? Tal. Não. Normalmente, nós vamos ver Jesus Cristo se aproximando do endemoniado e ele, com uma simples palavra ou dizendo uma simples frase. Agora, uma coisa que nós precisamos relembrar aqui nesse momento dessa palavra, meus queridos, é que Jesus Cristo, aquelas pessoas que estavam endemoniadas foram trazidas até Jesus Cristo. Isso era na parte da tarde. Por quê? Porque na parte da manhã, até o almoço, Jesus Cristo esteve com Pedro na casa dele. Depois, Jesus Cristo se dirigiu ao monte, que normalmente era o Monte das Oliveiras, que fica nos arredores de Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Hoje está dentro da cidade, porque a cidade cresceu em volta, mas era fora da cidade 1 quilômetro. Agora vamos entender uma coisa muito interessante, meus queridos. A segunda parte desse versículo, irmã Márcia, faça a leitura. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Amém? Amém, glória a Deus. Olha só, ele tem uma versão que diz que com uma mera palavra, simples palavra, ou com a sua palavra,
curou. Ele expulsou os demônios e curou os enfermos. Agora vamos entender uma coisa muito interessante. Existem demônios que trazem enfermidades? Sim. Muitas vezes, quando nós expulsamos o demônio, a enfermidade sai da vida daquela pessoa. Porque aquele demônio que trazia a enfermidade ou que recebeu a autorização para trazer aquela enfermidade, quando sai, normalmente, quando eu expulso, eu digo: e leve tudo que é seu. Se tiver uma enfermidade ali, quando ele sai, ele leva aquela enfermidade. Já temos visto, meus queridos, pessoas estarem possessas, endemoniadas, rangendo os dentes, aquela situação, e pessoas simplesmente entrevistando o demônio, perguntando, falando com ele. Aqui no Projeto Jesus na Rua nós não temos essa prática, meus queridos. Chegamos perto de uma pessoa que está em manifestação de um espírito imundo na vida dela, nós expulsamos e acabou. Agora, em seguida, nós reconciliamos essa pessoa com Jesus Cristo. Nós expulsamos o demônio, reconciliamos essa pessoa com Jesus Cristo, para que aquele demônio, voltando para aquela casa, ele não vai encontrar ela limpa, ele vai encontrar habitada. Aí ele não pode entrar, porque se o Espírito Santo está dentro, não há possessão demoníaca, meus queridos. Lembre-se disso. Muitas vezes eu tenho chegado em congregações, em igrejas, e a pessoa se converteu e pouco tempo depois está com uma possessão demoníaca. Essa pessoa não se converteu, porque dentro do corpo do ser humano não cabe dois espíritos. E dessa forma a pessoa ou não aceitou Jesus Cristo da forma usual, da forma que nós entendemos, daquela forma que a Bíblia diz: se com tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. E essa é uma oportunidade que nós temos de fazer segundo tudo quanto está escrito na sã doutrina, na palavra de Deus, para que você possa, meu querido e minha querida, compreender e entender aquilo que você pode fazer no dia de hoje. E tomar a decisão e receber a oração. Nós vamos agora para o versículo 17 dessa palavra. Para que cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Amém. Olha só que coisa fantástica. A palavra de Deus diz que para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. E o que fora dito pelo profeta Isaías é que aquelas pessoas seriam ali restauradas pela palavra. Jesus Cristo é a promessa de Deus que foi feito 750 anos antes pelo profeta Isaías. Ele estava ali naquele instante cumprindo aquilo que o profeta Isaías proclamou. Aquilo que o profeta Isaías falou lá atrás, para que se cumprisse aquilo ali, Jesus Cristo estava fazendo ali aquela imposição de mãos e aquelas orações para que aquelas pessoas fossem curadas e fossem libertas. Este versículo 17, ele cumpre, ele diz
que Jesus Cristo estava cumprindo no versículo 14, 15 e 16 de Mateus 8. Márcia, vá nos pontos do 17, nas vírgulas do 17. Para que cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Amém? Olha só, amém, glória a Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Para que se cumprisse aquilo que fora dito, que tinha sido dito, que foi anunciado, que foi pregado, que foi profetizado pelo profeta Isaías 750 anos antes daquele dia, né? Era que Jesus Cristo estava ali curando a sogra de Pedro, curando aqueles enfermos e expulsando os demônios. No versículo 16. Então, isso é o cumprimento da palavra, meus queridos. E nós vamos, todas as vezes que nós estivermos pregando esse culto de oração, nós vamos trazer esta evidência sempre. Do culto de oração, nós trazendo a palavra e fazendo uma oração para que se cumpra aquilo que a palavra de Deus diz. Márcia, a segunda parte. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aleluia. Amém, glória a Deus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isso é a profecia messiânica, está apontando para a cruz de Jesus Cristo, está apontando para o Calvário, está apontando para o fim do ministério terreno de Jesus Cristo. Esta é a profecia que fora dito, que foi predito 750 anos, aproximadamente 750 anos atrás, sobre o Messias, sobre o ungido de Deus. Conclua a leitura, Márcia, por favor. Terminou, apóstolo, só até aí. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler o versículo todo. Para que sim. fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Jesus Cristo, Pai, levou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou, Pai, o lugar que era nosso naquela cruz, Pai. E agora, Senhor, nós podemos entrar com tranquilidade, com serenidade diante do trono da graça de Deus, diante do trono de Deus, com confiança, para que nós possamos ser agradecidos a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse instante, Senhor, de alegria, de unção, de direção da Tua palavra, Senhor, nas nossas vidas. A Tua palavra assumindo, Pai, aquilo para o qual ela foi lançada em nossas vidas, que é de curar, salvar e libertar as nossas vidas, Senhor. Pai, eu agora, Senhor, pela autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, imponho as mãos sobre os nossos irmãos, Senhor, que ouvirão esta palavra, Senhor, nos quatro cantos do planeta Terra, Senhor. E nós, agora, Senhor, eu imponho as mãos e declaro a Tua palavra, Senhor, que fortalece a nossa fé, Senhor, com a unção de Jesus Cristo, a direção, e nós colocamos, Pai,
esta palavra, Senhor, agora, para que a gente possa compreender aquilo que está sendo dito, Pai. A tua palavra diz, Senhor, em Mateus capítulo 8, versículo 15, Senhor, que tocando-lhe na mão, nós agora, Pai, em nome de Jesus, declaramos a mão dessas pessoas que estão ouvindo, Pai, esta pregação, Pai, esta palavra, esta oração, sendo tocada pelo Senhor Jesus Cristo, Senhor. Aquela mãe, Senhor, que está aflita com a filha que não voltou, Pai, da festa, não voltou, Pai, da escola, não voltou, Senhor, porque está vivendo uma situação diferente. Nós declaramos sobre a ansiedade, Pai, dessas pessoas que estão esperando os entes queridos, Senhor, voltarem para casa. Nós declaramos, Pai, a cura, nós declaramos a tua oportunidade, Pai, de fazer segundo tudo quanto está escrito na tua palavra, Senhor, para que essas pessoas, Senhor, sejam fortalecidas em ti, Senhor, sejam dirigidas por ti, Pai, e que haja uma conversão em nome de Jesus. Pai, nós declaramos, Senhor, a tua palavra que diz que boa medida cheia, recalcada, sacudida e transbordante, Pai, da tua unção sobre a vida dessas pessoas, sobre a vida das pessoas que estão junto conosco, Pai, nesta pegada de fé, aqui na comunidade de Jesus na Rua, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, por cura de câncer. Pai, visita o teu povo, toca nos teus filhos, Senhor, traz à existência na vida deles, Pai, esta oportunidade, Senhor, de cura, de salvação, Pai, e de libertação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Glória a Deus.